Correção do exercício número 8 da página 194 dos exercícios complementares. Uma bola de golfe foi tacada a partir de um ponto P do terreno plano e horizontal, percorrendo uma trajetória parabólica. Nos 2 instantes em que a bola esteve a 4,5 metros de altura em relação ao terreno, sua projeção ortogonal sobre o solo esteve a 12 metros e 36 metros de distância do ponto P, respectivamente. Letra A. Considere um sistema cartesiano de eixos associado ao plano da trajetória da bola, tal que o ponto P coincida com a origem O do sistema. A unidade adotada nos eixos seja o metro. A parábola que contém a trajetória da bola tem a concavidade voltada para o sentido negativo do eixo Y e o sentido do eixo X seja de P para o ponto em que a bola se chocou com o solo após a atacada. Em relação a esse sistema, determine a equação da parábola que contém a trajetória da bola. Então, vamos lá. Ele falou de vários pontos aí, vamos destacar o ponto lá no início de todo o problema. Ele cita 2 momentos, 2 instantes. O instante é quando ele está a 4,5 metros de altura, e em relação ao solo, ele está a 12 metros de distância do ponto P, que foi a origem da tacada. Em um outro instante, também a 4,5 metros de altura, que eu vou chamar de ponto B, ele está a 36 metros. Então, podemos destacar aí 2 situações aí. O momento onde podemos indicar como sendo o primeiro par ordenado, 4 metros, considerando que 4 metros, não. Ele está a 12 metros, não é isso? De distância do ponto P e 4,5 metros em relação à sua altura. Outro instante que nós podemos destacar aí é a outra relação que ele nos deu, que também está a 4,5 metros. Como ele disse, em relação ao solo, a 36 metros, ele está também a 4,5 metros de altura. Esses 2 instantes aqui vão nos auxiliar na determinação da lei de associação, pois ele nos informou, na verdade, que o ponto P, aqui, ele coincide com o centro, com o plano horizontal, com o plano a origem do plano cartesiano, no ponto 0, 0. Então, pensando dessa forma, a nossa lei de associação, que é uma função quadrática, já que ele citou que é uma parábola com cavidade voltada para baixo, ela já me determina que o coeficiente C é 0. Então, nos resta somente a função sendo ax ao quadrado mais bx, onde, como C vai ser 0, então nós não precisamos informar. Por meio desses 2 pares ordenados que aqui nós temos, 12, 4,5 e 36, 4,5 também, nós vamos estar determinando a lei de associação. Daqui para frente é só um processo de substituição. Os valores, querendo ou não, de uma certa forma, vão ser um pouco maiores pela proporção, né? Que nós temos aqui 12 e 36. Mas aqui o processo é simplesmente de substituição, onde ele me diz o quê? Quando x for 12, o nosso y vai ser 4,5. Então, pensando assim, atribuindo aqui o primeiro par ordenado, nós vamos ter que 12 ao quadrado A mais 12B, isso vai resultar em 4,5, 4,5, 45 décimos, né? O segundo par ordenado vai nos formar uma segunda equação, onde ele me diz que a distância é de 36 metros da origem e 4,5 de altura. Pensando assim, então, nós temos 36 ao quadrado de A mais 36B, isso também é igual a 4,5. Então, nós temos aqui nada mais do que um sistema onde nós temos as nossas incógnitas sendo A e B e 2 equações. Então, aqui é um processo de trabalho manual mesmo, né?
Então, vamos lá. Primeira equação que nós temos é 12 ao quadrado. 12 ao quadrado nada mais é do que 144. 144A. Desconsiderando a letra aqui, né? Então, vamos lá. 144A mais 12B igual a 45 décimos. A segunda equação, 36 ao quadrado, nada mais é do que 1.296. Então, nós vamos ter 1.296A mais 36B é igual a 4,5. Corrigir aqui, porque o espaço ficou muito grande. Igual a 4,5. Temos aqui, então, nosso sistema um pouco mais trabalhado. Pelo método da adição, que é um método que, ao meu ver aqui, ficou um método um pouco mais fácil para a grande maioria, eu vou eliminar o B. Para isso, eu vou pegar a primeira equação e vou multiplicar por menos 3. Menos 3 porque eu quero eliminar o B, como o B está 36 na segunda equação, então, vou eliminar o B multiplicando a primeira por menos 3. Então, nós vamos ter a nova equação sendo 144 vezes menos 3, nada mais é do que menos 432. A menos, 36B é igual a menos 13,5. Deixa eu aumentar um pouco aqui a tela. A segunda equação vai permanecer da mesma forma. 1.296 mais 36B é igual a 4,5. Sendo o processo de adição, então aqui facilmente nós temos 1.296 menos 432, 864. Então aqui, galera, é só uma questão de subtração de mão mesmo, pega um rascunho aí e tá resolvendo, né? Subtraindo. Desculpa que minha mão tá encoçando aqui. 864A igual a menos 9. Subtrair esse menos aqui foi muito enorme. Então, eliminando aqui o coeficiente A, nós temos que A é igual a menos 9 sobre 864. Aplicando aqui o critério de divisibilidade, no denominador 864, nós podemos ver que ele é um divisor de 9, é possível dividir ele por 9. Porque 8 mais 6, 14, 14 mais 4, 18. O critério de divisibilidade do 9, para quem não se lembra, é que a soma dos seus algarismos, quando for um número divisível por 9, automaticamente esse número também é divisível por 9. Então, aqui nós vamos perder muito tempo, nós vamos ter que A é igual a menos 1 sobre 96. Aqui nós temos o coeficiente A. Falta agora de determinar o coeficiente B. Então, vou retornar lá no início da tela, puxar aqui um pouquinho. Nós vamos pegar a expressão aqui um pouco mais simples, que é essa primeira, 144A mais 12B, que é igual a 4,5. Pensando assim, nós temos aqui, então, vou puxar aqui uma setinha aqui, como experiência, né? O primeiro vídeo que nós estamos fazendo, eu tenho aqui, então, vou fazer uma divisão aqui. O pincel tá muito fino. Então, nós temos aqui, então,
144A mais 12B igual a 4,5. Substituindo A por 1 menos 1 sobre 96, vou trabalhar com a fração sim, tá bom? Então, nós vamos ter aqui, então, 144, que multiplica preferi passar para outra página aqui, que ficou mais organizado. Vamos pegar só a informação lá no final. Nós temos que nós encontramos que A é menos 1 sobre 96. Pensando então aqui, nós temos, substituindo a equação que temos lá na página anterior, vou repetir ela aqui. 144 144A mais 12B, que é igual a 4,5. Substituindo A por esse valor aí, substituindo A nessa equação, nós vamos ter que 144 multiplica 1 sobre 96 mais 12B é igual a 4,5. Observando aqui novamente, eu vejo que 144... Apaguei demais. Que 144 e 96, eles são múltiplos. Aqui, a princípio, como nós já sabemos que 144 nada mais é do que o quadrado de 12, então eu verifico que tanto 144 quanto 96, aqui é uma questão de observação de prática mesmo, nós vemos que eles são múltiplos de 12. Então, 144 por 12, nós temos que é 12. Como que é a multiplicação de frações, numerador com numerador, denominador com denominador, então nós vamos ter menos 12 sobre 8 mais 12B, que é igual a 45 décimos. Eu já vou trabalhar com a fração aqui, vocês vão entender por quê. 12 oitavos, novamente, eu verifico que eles são múltiplos de 4, né? Sendo múltiplos de 4, nós vamos ter menos 3 meios mais 12B, que é igual aqui, 45 décimos também é múltiplo de 5, né? Todo mundo terminado em 0, 5, múltiplo de 5. Então, nós vamos ter 9 meios. Vê se você entende por que eu coloquei aí os 2 sobre 2. Fui multiplicando aos poucos, que é natural. Às vezes, a gente não consegue ver o maior divisor de cara, né? Mas aqui nós estamos chegando e estamos nesse ponto, onde nós temos que 12B nada mais é do que igual a 9 meios. Está subtraindo menos 3 meios, vai passar para outro membro, somando 3 meios. Então, mais 3 meios. Resultando, então, aqui, 12B igual, soma da 12 meios, desculpa, 9 mais 3, 12. 12 tá multiplicando, passa para o segundo membro dividindo. Então, para finalizar aqui, nós temos que B é igual a 6 sobre 12. Nada mais é do que B é igual a 1 meio. Tem um A, tem um coeficiente A, tem um coeficiente B lá no início que ficou o A, né? A minha função quadrática nada mais é, vai ficar resultante dessa seguinte forma. F de x é igual, como é uma função do segundo grau, né? O coeficiente A está acompanhado de x ao quadrado. Então, nós vamos ter menos x ao quadrado, me desculpe, que é o A ficou menos 96, menos 1 sobre 96, então ficou menos x ao quadrado, que vai ficar perto todo. Vou só descer um pouquinho aqui. Então, f de x é igual a menos x ao quadrado
sobre 96, mais o coeficiente b. O nosso coeficiente b vai estar acompanhando o x elevado a 1. Então, ficou x sobre 2. Então, nós temos aqui a nossa função, que representa a situação proposta da bola, toda a sua trajetória, no item A. Obrigada. O item B e C nós vamos fazer no próximo vídeo, tá bom? Muito obrigada.